parte 1, conhecemos algumas características construtivas dos tanques, muito importante você conhecer. Nesta apresentação, vamos ver alguns fatores de riscos e fatores relevantes para que possamos realizar um bom plano de resposta à emergência. Há diversos fatores relevantes a serem considerados que podem definir por uma estrutura mais enxuta ou mais robusta para um menor tempo de resposta. Quanto maior a proximidade de comunidades, empresas vizinhas, maiores devem ser as estruturas e um menor tempo de resposta. Distância e tipos de auxílio mútuo. Quanto tempo leva para que empresas e instituições cheguem às nossas instalações, levando sempre em consideração horários de pico, fora do expediente? Que tipo de equipamentos possuem? Viaturas ou apenas uma caixa com meia dúzia de mangueiras? LGE são compatíveis com o utilizado por nós? O pessoal é capacitado para atendimento às nossas emergências? Em relação a corpos d'água, como rios e lagoas, se por um lado a menor distância ajuda para fazer a captação, pode ser um complicador no possível descarte de efluentes. Complexidade e layout da área de tancagem podem dificultar a logística e as ações de combate. Se a topografia do terreno foi muito acidentada, com tanques em diferentes níveis, se as vias de acesso forem muito estreitas, irregulares ou com curvas de 90 graus, que dificultem o acesso de viaturas de combate a incêndio, número de tanques muito grande numa mesma quadra e pouco distanciamento entre eles, tanques muito altos e próximos. Observe que a incidência de radiação térmica no tanque vizinho é muito elevada. Tudo isso são fatores que indicam a necessidade de instalação de um bom sistema fixo para resfriamento e também de combate. Tanques com produtos diferentes numa mesma área, por exemplo, petróleo cru e óleos pesados podem espumar ou até ferver. Produtos com características diferentes produzem chamas também diferentes e muitas vezes requerem equipamentos e técnicas específicas. Vazamento na bacia pode formar coquetéis. Bacia comum a vários tanques. Caso ocorra transbordamento em chamas, podem atingir diversos tanques simultaneamente. Em relação ao cenário, com a tecnologia atual, tanques pequenos e médio, um único em chama, é bem tranquilo a gente fazer a extinção. Pequenos e médios, porém, se houver incêndio em diversos tanques simultaneamente, temos que ter também uma boa estrutura de combate, porque o ideal é fazer a extinção de forma simultânea em todos os tanques. Se isso não for possível, podemos até fazer o combate um a um. Porém, lembre-se, um tanque extinto próximo ao tanque em chama, periodicamente temos que fazer aplicação de espuma de forma a evitar a sua reignição. Mesmo que o layout favoreça, um grande tanque é sempre preocupante porque exige uma grande logística para fazer a sua extinção. Em se tratando de produtos leves, tais como gasolina, diesel, querosene, há tempo suficiente para montarmos a nossa estrutura sem grandes consequências. Agora, se o produto armazenado for petróleo cru, como diz o ditado, o bicho pode pegar.
Há tanque com diâmetro de 87 metros, podendo chegar até os 98. Mais à frente eu irei mencionar alguns fatores que podem influenciar no tempo para que possamos iniciar o combate com total segurança. Independente disso, a minha opinião é que a instituição tenha em seu site pelo menos os recursos necessários para iniciar o combate, tais como canhões de altas vazões, mangueiras de grandes diâmetros, viaturas com LGE. Uma boa equipe de segurança industrial e brigadistas dedicados 24 horas por dia e com apoio do plano de auxílio mútuo local, é possível a gente montar pelo menos a maior parte das estruturas em até 2 horas. O tempo de resposta pode estar relacionado ao nível de produto do tanque. Quanto mais baixo o nível, se não houver um bom sistema de resfriamento, mais rápida é a degradação das chaparias e a perda do tanque. Projeção de produtos leves e formação de nuvem inflamável na bacia e em toda a região, sem dúvida, é o mais crítico dos cenários envolvendo tanques, onde a probabilidade de ocorrência de fatalidade também é grande e requer todo o nosso cuidado na evacuação do pessoal e no isolamento da área. E se houver ignição dos vapores, poderemos ter um cenário bem catastrófico. Esse sim me assustava. Boilover acontece em tanques armazenando o óleo pesado, normalmente o petróleo cru, com um lastro de água no fundo do tanque. Água essa vinda junto com o petróleo, ou pode acontecer de um esfriamento mal feito ou um combate mal sucedido, lançar água no tanque, formando assim um grande lastro. Esse tipo de incêndio normalmente acontece por descarga atmosférica. As frações leves do petróleo, como GLP, gasolina e nafta, são aquecidas, destiladas e consumidas pelo fogo. Com isso, há uma formação de uma camada de resíduo que aumenta com o passar do tempo, e logo abaixo dessa camada de resíduo há uma formação de uma camada de onda térmica, que, segundo alguns especialistas, tem uma projeção de aproximadamente 1,5 m por hora. Quando essa camada de onda térmica atinge o lastro de água, ela é transformada em vapor. E como sabemos, 1 litro de água transforma-se em aproximadamente 1.600 litros de vapor. Com isso, todo o conteúdo do tanque é projetado em chamas para fora do tanque. O boilover pode acontecer mesmo após a extinção do incêndio. Segundo alguns especialistas, antes de ocorrer, o boilover emite alguns sinais, como por exemplo, som de pipoca em óleo quente, pequenos focos de artifício fora do tanque e também mudança da intensidade das chamas. Em relação à densidade, o petróleo cru pode ser leve, intermediário, pesado e até extra pesado. Quanto mais leve, maiores as proporções de GLP, gasolinas, naftas. Consequentemente, queimam com maior facilidade, gerando assim uma menor camada de resíduo. E isso implica na menor probabilidade ou consequência da ocorrência do boilover. Quanto menor o nível de produto no tanque, menores as consequências de um boilover, porém requer um menor tempo de resposta. É comum a presença de água no petróleo cru. Há procedimentos e sistemas de drenagem desde a origem até os tanques
das refinarias, onde a operação tem uma rotina para manter o menor nível de água possível nos tanques. Há basicamente duas principais causas de um boilover. O primeiro é o resfriamento incorreto. É praticamente impossível a gente conseguir fazer o resfriamento adequado em um grande tanque utilizando canhões portáteis. Com isso, parte da água pode ser lançada dentro do tanque. O correto é um anel de resfriamento localizado na parte superior do tanque. A outra causa, que eu diria que é a principal, é a falha no combate. Equipamentos inadequados, taxa de aplicação insuficiente, dosagem pobre de LGE, inventário insuficiente de LGE, que culminam no fracasso do combate, e essa água ficando no fundo do tanque contribui e muito para a probabilidade dessa ocorrência tão catastrófica. O slope over, que é um transbordamento do conteúdo do tanque, ocorre quando a água aplicada em tanques cheios com óleo viscosos, com temperatura acima do ponto de ebulição da água. A água primeiro afunda na onda de calor e se transforma em vapor. Na sua saída, o vapor se transforma em espuma, que expande o óleo quente, causando o transbordamento do tanque. O slope over é uma fervura menos violenta que um boilover. Transbordamento em chamas pode ocorrer devido à água aplicada indevidamente, espuma aplicada incorretamente ou envio de produto para o tanque. E o flotover é outro tipo de ocorrência. É um transbordamento de um recipiente que não está pegando fogo, quando a água ferve sob a superfície do óleo quente e viscoso. Um exemplo é o asfalto quente carregado em um tanque contendo um pouco de água. A água pode ficar aquecida e começar a ferver, fazendo com que o asfalto transborde do tanque. Quando a água está presente ou entra em um tanque contendo óleo viscoso quente, a conversão repentina de água em vapor faz com que parte do conteúdo transborde. Além dessas ocorrências, há outras que podem acontecer. Por exemplo, Replan, em 1993, incêndio no tanque de diesel. Tivemos o rompimento de uma linha da bacia, com projeção de chamas a longas distâncias. Santos, 2015, incêndio em terminal de derivados. Há diversas imagens no YouTube para quem quiser conferir. Tivemos diversas ocorrências de aumento súbito das chamas, inclusive rompimento de teto, obrigando a evacuação rápida de todo o pessoal da área envolvida. No combate, podemos ter uma série de diversidades. Fatores climáticos, por exemplo, direções desfavoráveis e velocidade do vento dificultam a aplicação de espuma nos locais corretos ou mais adequados. A água da chuva pode diluir a espuma. Isso ocorreu no incêndio do tanque da Replan em 1993, no combate ao incêndio da bacia. Explosão e deslocamento do teto. Pode provocar deslocamento de produto em chamas na bacia e súbito aumento das chamas. Oferece grandes riscos às pessoas, equipamentos de combate que estão nas áreas adjacentes. Incêndios na bacia devido a vazamento em franges, boca de visitas de tanques, linhas colapsadas, locais de difícil acesso e alcance dos jatos de espuma, bem como a aplicação de pó, são difíceis de extinguir, mesmo porque
algumas linhas requerem o bloqueio para conter o vazamento. Por isso, a água usada no resfriamento deve ser a mínima possível. Transbordamento de produto em chamas devido às ações de combate e resfriamento com excesso de água ou solução de espuma, ou tempo de aplicação prolongado, pode causar uma espécie de tsunami de fogo na bacia e causar acidentes graves. Incêndios em respiros, borda dos tanques, na área interna do parque de armazenamento, torna difícil acertar o alvo por meio de canhões posicionados nas ruas. Tanques com teto parcialmente adernados dificulta a cobertura, o deslocamento interno da espuma aplicada devido à formação de caverna. Em alguns tanques, se a gente manter a aplicação, a água da espuma vai para o fundo do tanque, levando o nível do produto, podendo transbordar em chamas, descer pelas camas de espuma e linha de solução e chegar até a rua. Bem, chega de tantos problemas e dificuldades, não é mesmo? Como vimos, não basta a gente saber calcular a taxa de aplicação de espuma. É sim um item muito importante, mas há inúmeros fatores a serem considerados no nosso plano de emergência. Algumas técnicas eu irei passar futuramente e na próxima apresentação estarei apresentando como fazer resfriamento de tanque de forma correta ou de forma a consumir a menor quantidade de água possível. Não deixe de acompanhar.